Capítulo 16. Foi então que comecei a receber treino intensificado na arte das viagens astrais, em que o espírito ou ego abandona o corpo e se mantém ligado à vida terrestre simplesmente por meio do cordão de prata. Há muitas pessoas que acham difícil acreditar que viajamos dessa maneira. No Ocidente, toda a gente assim viaja durante o sono. No Ocidente, tais ocorrências são sempre involuntárias. No Oriente, nós, os lamas, podemos empreender tais viagens quando inteiramente conscientes. É por isso que no fim dessas viagens temos memória integral de tudo o que fizemos, de tudo o que vimos e dos lugares que visitamos. No Ocidente as pessoas perderam essa arte e assim quando voltam ao estado de acordados pensam que sonharam. Todos os povos conhecem intuitivamente esse viajar astral. Na Inglaterra e por quase toda a Europa alega-se que as bruxas voam. Os paus de vassouras não são realmente necessários, a não ser como meios de racionalizar aquilo em que as pessoas não querem acreditar. Nos Estados Unidos, os espíritos dos pele vermelhas também voam. Em todos os países, por toda parte, existe o conhecimento subconsciente de tais fenômenos. A mim ensinaram-me a fazê-lo e, como eu, todos o podiam fazer. A telepatia é outra arte fácil de dominar, mas não para a usar como truque de palco. Felizmente, essa arte começa agora a ganhar uma certa aura no Ocidente. O hipnotismo é ainda outra das artes orientais. Eu próprio efetuei operações em pacientes hipnotizados, tais como amputações de pernas e outras de natureza igualmente séria. O paciente não sente coisa alguma, não sofre absolutamente nada e acorda em melhores condições, uma vez que não sofre os efeitos secundários das formas ortodoxas de anestesia. Hoje em dia, segundo me dizem, o hipnotismo começa a ser utilizado ainda que de forma moderada na Grã-Bretanha. A invisibilidade é uma questão diferente. Ainda bem que a invisibilidade está além da capacidade de quase todos e que só poucos, muito poucos, a conseguem atingir. O princípio é fácil e a prática é muito difícil. Pensem nas coisas que nos atraem a atenção. Ruídos e ações súbitas atraem-nos para as pessoas, fazendo-nas reparar nelas. É mais difícil ver uma pessoa imóvel e ainda mais difícil ver um tipo ou classe de pessoa demasiadamente familiar. O homem que traz a correspondência passa quase sempre despercebido. As pessoas dirão, não esteve aqui alguém? E, no entanto, a correspondência chegou. Como? Um homem invisível ou uma pessoa que é tão familiar que ninguém dela se apercebe? Toda a gente vê a polícia nas ruas porque quase toda a gente tem a consciência vagamente culpada. Para atingir um estado de invisibilidade é preciso suspender toda a ação e também suspender as ondas cerebrais. Se consente que o cérebro físico funcione, pense, qualquer pessoa próxima pode tornar-se telepaticamente cônscia da sua presença, ver, e assim se percebe o estado de invisibilidade. Há homens no Tibete capazes de se tornar invisíveis à vontade, que são capazes de ocultar as suas ondas mentais. É talvez uma circunstância feliz que sejam tão poucos. A levitação pode ser praticada e às vezes o é simplesmente pelo prazer do exercício. Mas é um método desajeitado de viajar. O esforço necessário é considerável. As pessoas realmente eficazes usam a viagem astral, que é de fato uma questão de maior simplicidade. Desde que se tenha tido um bom professor, eu o tive e posso viajar astralmente. Mas não me posso tornar invisível apesar de todos os meus esforços. Teria sido muito conveniente poder desaparecer sempre que exigissem de mim qualquer coisa desagradável, mas tal capacidade foi-me negada. Precisamos também muito daquilo a que no Ocidente se chama yoga. Trata-se, é claro, de uma grande ciência que se pode levar ao aperfeiçoamento humano. Na minha opinião, a yoga não é apropriada para os povos ocidentais, sem sofrer previamente grandes modificações. Conhecemos essa ciência há séculos. As posições fundamentais são ensinadas desde a mais tenra idade. Os nossos membros, esqueletos e músculos são todos treinados com vista à prática da yoga. Ocidentais, sobretudo de idade madura, que tentam alguma dessas posições podem sofrer danos sérios. Isso é simplesmente a minha opinião como tibetano. Mas parece-me de fato que, a menos que se estude um conjunto de exercícios modificados, é preciso cautela na prática desses exercícios. Além disso, é preciso ter um excelente professor que conheça perfeitamente a anatomia tanto masculina como feminina, para que os resultados sejam satisfatórios, porque não são só as posições que podem prejudicar. Respirar de acordo com um padrão pré-determinado é o segredo principal de muitos dos fenômenos tibetanos. Mas, mais uma vez, a menos que se tenha um professor experiente e sensato, tais exercícios podem ser extraordinariamente danosos quando não fatais. Muitos viajantes têm escrito acerca dos corredores lamas que podem controlar de tal forma o peso do seu corpo. Não se trata de levitação, e que correm em altas velocidades durante horas a fio, mal tocando o chão sobre que passam. Tal exercício requer imensa prática e o corredor tende a encontrar-se no estado de semitranse. O anoitecer é a melhor hora para o praticar quando há estrelas sobre as quais se podem fixar os olhos e o terreno não deve ser acidentado, não devendo quebrar esse estado de semitranse.
O homem que assim corre tem de estar numa condição semelhante à dos sonâmbulos. Visualiza o seu destino, mantém-se constantemente em frente da sua terceira visão e recita sem cessar o mantra apropriado. Assim correrá, hora após hora, chegando ao seu destino sem a mais ligeira fadiga. Esse sistema só tem uma vantagem sobre as viagens astrais. Nestas, uma pessoa move-se do estado espiritual e, portanto, não pode mover objetos materiais. Não pode, por exemplo, levar os seus pertences. O arjopa, como nós chamamos ao corredor, pode transportar a sua carga normal, mas nesse caso tem maiores dificuldades. A respiração correta possibilita ao tibetano instruído sentar-se sobre o gelo a 5.000 metros de altitude e conservar-se quente, tão quente que derrete o gelo à sua volta e a suar profusamente. Permitam-me uma pequena digressão. Há tempos contei a alguém que eu próprio tinha feito isso a 6.000 metros acima do nível do mar. O meu interlocutor, com toda a seriedade, perguntou-me: com a maré alta ou baixa? Experimentar alguma vez levar um objeto pesado com os pulmões vazios de ar? Experimentem e descobrirão que é quase impossível. Encham agora os pulmões o mais possível, contenham a respiração e levantarão o mesmo objeto com toda facilidade. Ou quando estiverem assustados ou coléricos, respirem fundo, tão fundo quanto puderem, e contenham a respiração durante 10 segundos. Depois expirem lentamente. Repitam o exercício 3 vezes pelo menos e verificarão que o ritmo cardíaco diminui e que se sentem perfeitamente calmos. Essas pequenas experiências podem ser tentadas por qualquer pessoa sem o menor perigo. O conhecimento do controle da respiração ajudou-me a suportar as torturas japonesas sem o sofrimento e a dificuldade que seriam de esperar. Chegara a época de me apresentar a exames finais do lamaísmo. Antes, porém, tinha de ser abençoado pelo Dalai Lama. Todos os anos ele abençoa individualmente todos os monges do Tibete, e não em conjunto como faz, por exemplo, o Papa de Roma. O mais precioso toca a maioria com uma borla atada na ponta de um pau, mas naqueles a quem oferece ou quem são de alta estirpe, ele toca diretamente na cabeça com uma das mãos. Os altamente favorecidos são abençoados colocando ambas as mãos sobre as suas cabeças. Pela primeira vez, ele colocou ambas as mãos sobre a minha e disse em voz baixa: está indo muito bem, rapaz, porte-se ainda melhor no seu exame, justifique a fé que em você depositamos. 3 dias antes do meu 16º aniversário, apresentei meu exame juntamente com cerca de 14 candidatos. Os cubículos de exame pareciam menores, talvez porque eu tinha crescido. Quando me estendi no chão com os pés de encontro a uma das paredes, podia tocar na outra parede de mãos estendidas acima da cabeça, mas ficava assim com os braços dobrados nos cotovelos. Esses cubículos eram quadrados e a parede de frente era tal que eu chegava ao alto com as mãos bem estendidas acima da cabeça. A parede do fundo tinha quase o dobro da altura. Não havia teto, portanto tínhamos ar em abundância. Mais uma vez fomos revistados antes de entrar e só nos foi permitido conservar a nossa tigela de madeira, o rosário e o material de escrita. Satisfeitos, os vigilantes, cada um de nós, foi conduzido ao seu cubículo e as portas foram fechadas pelo lado de fora com uma pesada barra. Essas barras eram seladas pelo abade acompanhado do examinador-chefe, de modo a que a porta não pudesse ser aberta sem o seu conhecimento. Um pequeno postigo com uns 15 centímetros de lado também só podia ser aberto pelo lado de fora. Atrás desse passavam-nos os questionários no princípio de cada dia e por ele os retirávamos ao anoitecer. Uma vez por dia recebia a nossa ração de tsampa, mas chá amanteigado podíamos beber quando quiséssemos, para o que bastava gritar: "Pochaquespo, tragam chá." Como não nos era permitido sair dos cubículos, fosse para o que fosse, nenhum de nós bebia demasiado. A minha estada naquele cubículo durou 10 dias. Ervas, exame de ervas, anatomia, um assunto de que já tinha um conhecimento muito razoável, e teologia. Essas matérias ocuparam-me desde o amanhecer ao anoitecer de 5 dias aparentemente infindáveis. O questionário do 6º dia consistia em metafísica e yoga, 9 variedades de yoga, e eu tinha passado em todas. 5 variedades são ligeiramente conhecidas no mundo ocidental: Hatha Yoga, que ensina o domínio sobre o corpo físico ou o veículo; Kundalini Yoga, que confere ao praticante forças psíquicas, clarividência, etc. Laya Yoga, que ensina o domínio sobre a mente, por exemplo, a recordação permanente de qualquer coisa lida e ouvida. Raja Yoga, que prepara o praticante para a consciência e sapiência transcendentais. Samadhi Yoga, que leva à iluminação suprema e permite ao praticante vislumbrar as finalidades e os planos para além da vida terrena. Essa é a variedade que dá ao praticante o poder de, no instante de sair da vida terrena, entrar na realidade maior e de abandonar o círculo de renascimento, a menos que tenha decidido voltar à Terra para fins especiais, tais como ajudar os outros em qualquer problema particular.
As outras formas de yoga não podem ser discutidas num livro dessa natureza, e o meu conhecimento das línguas ocidentais é inadequado para tratar com proficiência os assuntos tão profundos. Esses assuntos ocupam-me outros 5 dias em que fiquei no meu cubículo como uma galinha choca. Mas mesmo os exames de 10 dias têm de terminar, e quando um lama veio buscar o último questionário, na 10ª noite, recebi-o com sorrisos de prazer. Nessa noite tivemos hortaliças com a nossa tsampa, a primeira mudança de alimentação em 10 dias, e não tive a menor dificuldade em adormecer. Nunca duvidara do resultado, mas preocupava-me ligeiramente a classificação. Tinha-me sido ordenado que fosse um dos primeiros da lista. Na manhã seguinte quebraram os selos que fechavam as portas, levantaram as barras e nós tivemos que limpar os nossos cubículos antes de nos ser autorizado a abandoná-los. Deram-nos então férias de uma semana para recuperar as forças daquela prova tão exaustiva. Seguiram-se 2 dias de judô em que tínhamos de usar todos os golpes conhecidos e de tomar o adversário inconsciente com os nossos golpes anestésicos. Muitos dos dias foram dedicados a exames orais sobre a matéria das provas escritas, em que os examinadores nos interrogavam sobre os nossos pontos fracos. Outra semana, durante a qual cada um de nós reagiu de acordo com seu temperamento e ao fim da qual os resultados foram anunciados. Para minha grande alegria, o meu nome encabeçava a lista. A minha alegria tinha 2 razões, porque provara que o Lama Miguel Dundup era o melhor professor e porque sabia que o Dalai Lama ficaria contente tanto com o meu professor quanto comigo. Dias mais tarde, quando estava trabalhando com o Lama Miguel Dundup nos seus aposentos, a porta se abriu e o mensageiro afogueado entrou. Trazia nas mãos uma mensagem. Do mais precioso para o muito honrado Lama Médico, terça-feira, Lobsang Rampa. Uma mensagem. Não queria abri-la, não havia dúvida, no entanto, de que era dirigida. Mas, que conteria? Mais estudos, mais trabalho? Parecia enorme e muitíssimo oficial. Enquanto não abrisse, não saberia o que continha e, portanto, ninguém poderia censurar-me por não fazer o que nela se me ordenasse. Foram esses os meus primeiros pensamentos. Meu guia ria-se de forma que lhe entreguei a carta. Abriu-a, levando muito tempo nisso para me irritar ainda mais. Por fim, quando a minha febre de impaciência atingiu o auge, disse: Está bem, pode respirar outra vez. Temos de ir a Potala, ver o Dalai Lama sem demora. Diz aqui que devo ir também. Tocou no gongo ao seu lado e ordenou ao seu acólito que nos aprontasse imediatamente os cavalos brancos. Mudamos rapidamente de hábito e escolhemos os nossos 2 melhores lenços brancos. Fomos juntos ver o abade e comunicar-lhe que tínhamos de ir a Potala ver o mais precioso. Acólitos esperavam-no no pátio com os nossos cavalos. Montamos e descemos a montanha. Logo que chegamos, outros acólitos levantaram os nossos cavalos e fomos conduzidos imediatamente aos aposentos do mais precioso. Entrei sozinho, fiz as minhas prostrações e apresentei o lenço. Sente-se, Lobsang, estou muito satisfeito com os resultados dos seus exames. Estou também muito contente com o me guiar pela parte que lhe cabe no seu sucesso. Eu próprio li todas as suas provas de exame. Essa informação deu-me calafrios. Um dos meus desfeitos tinha sido dito com frequência ter um senso de humor um tanto quanto deslocado. Esse senso de humor aparecia de vez em quando nas minhas respostas a perguntas de exame, porque algumas delas francamente pedem essa espécie de resposta. O Dalai Lama leu os meus pensamentos e riu-se, pois é, às vezes uma ironia um pouquinho deslocada, mas... Uma pausa longa durante a qual temi os piores resultados, mas achei imensa graça. Fiquei com ele umas 2 horas. Durante a segunda hora, o Dalai Lama mandou chamar o meu guia e deu-lhe instruções a respeito do meu treino futuro. Tinha de submeter-me à cerimônia da pequena morte, tinha de visitar com o Lama Miguel Dundup outros lamastérios e tinha de estudar com os quebradores de corpos. Como esses últimos eram de casta baixa e o seu trabalho era da mesma natureza, o Dalai Lama deu-me uma ordem escrita de forma a poder conservar a minha caça durante a estada entre eles. Pedia nessa ordem aos quebradores de corpos que me prestassem toda e qualquer assistência, de forma que os segredos dos corpos me pudessem ser revelados. Ficava ainda autorizado a guardar qualquer corpo ou parte de um corpo de que podia necessitar para os seus estudos. Antes de descrever os nossos métodos para dispor dos corpos dos mortos, talvez seja aconselhável explicar mais pormenorizadamente o ponto de vista tibetano acerca da morte. A nossa atitude é muito diferente da dos povos ocidentais. Para nós, um corpo não é mais do que uma casca, uma cobertura material para o espírito imortal. Para nós, um corpo morto vale menos que um trapo velho que se abandona. No caso de uma pessoa que morre de morte natural, isto é, não de forma violenta e súbita, consideramos que o processo se passa assim. O corpo está doente, falhado e torna-se tão desconfortável para o espírito que esse é incapaz de aprender quaisquer lições mais. Chegou, portanto, a hora de jogar fora o corpo. Pouco a pouco, o espírito retira-se e exterioriza-se.
A forma espiritual tem exatamente o mesmo contorno que o invólucro carnal e pode ser vista nitidamente por um clarividente. No momento da morte, o cordão que junta os corpos físico e espiritual, o cordão de prata na Bíblia cristã, adelgaça-se, quebra-se e o espírito afasta-se. É nessa ocasião que ocorre a morte, que não é mais que o nascimento numa nova vida, pois esse cordão é semelhante ao cordão umbilical que é cortado para permitir ao recém-nascido uma experiência independente. No momento da morte, o resplendor da força vital extingue-se à volta da cabeça. Esse resplendor também pode ser visto por um clarividente. Na minha opinião, um corpo leva 3 dias a morrer. É esse o tempo necessário para a cessação de toda a atividade física e para o espírito, alma ou ego libertar-se completamente do seu invólucro carnal. Acreditamos que durante a vida de um corpo se forma um duplo etéreo. Esse duplo pode tornar-se um fantasma. Provavelmente toda a gente já sentiu a seguinte sensação: depois de olhar para uma luz forte, virar-se e aparentemente continuar a ver a luz. Nós consideramos a vida um fenômeno elétrico, um campo de força, e esse duplo etéreo que fica para além da morte é semelhante à luz que se vê depois de olhar para um forte foco luminoso, ou em termos de eletricidade, como um forte campo magnético residual. Se o corpo tem razões fortes para se agarrar à vida, cria uma forte força etérea e essa força é um fantasma que fica a habitar os cenários familiares. Há 3 corpos básicos: o carnal, por intermédio do qual o espírito aprende as árduas lições da vida; o etéreo, ou magnético, que é constituído por cada um de nós como a nossa lascívia, os nossos apetites, as nossas paixões fortes; e o espiritual, a alma imortal. Essa é a nossa crença lamaísta, que não corresponde necessariamente à crença budista ortodoxa. Uma pessoa ao morrer tem de passar por 3 estágios. É preciso dispor do seu corpo físico, é preciso dissolver o seu etéreo e é preciso ajudar o seu espírito a encontrar o caminho no seu plano de existência especial. Os antigos egípcios acreditavam também nesse duplo etéreo, nos guias dos mortos e no mundo do espírito. No Tibete, ajudamos as pessoas antes de morrerem. O homem instruído não tem necessidade de tal auxílio, mas o homem comum, ou mesmo o trapa, tem de ser guiado através de toda a viagem. Talvez seja interessante descrever o processo. Um dia, o muito honrado mestre dos mortos mandou chamar-me. É tempo de estudar os métodos práticos de libertar a alma, Lobzang. Hoje irá comigo. Caminhamos ao longo dos compridos corredores, descemos degraus escorregadios até os aposentos dos trapas. Ali, numa enfermaria, um velho monge aproximava-se daquela estrada que todos nós havemos um dia percorrer. Tivera um ataque e estava fraquíssimo. As forças faltavam-lhe e, enquanto o observava, as suas cores aureolares esmoreciam. Tinha de ser mantido consciente a todo custo, até não haver mais vida para manter esse estado. O lama que estava comigo tomou com gentileza entre as suas mãos as mãos do moribundo. Aproxima-se do momento de me libertar dos sofrimentos da carne. Ouça-me bem para que possa escolher o caminho mais fácil. Os seus pés esfriam, a sua vida esvai-se. Compunha os seus pensamentos, pois nada há a temer. A vida abandona os seus membros e a sua visão torna-se indistinta. O frio vem subindo sobre você, seguindo a vida que lhe foge. Componha os seus pensamentos, pois nada há a temer na libertação da vida para uma realidade maior. As sombras da noite eterna começam a toldar a sua vista e a sua respiração dificilmente passa pela sua garganta. Aproxima-se o momento para a libertação do seu espírito, para que esse goze dos prazeres da vida eterna. Componha os seus pensamentos, a hora de sua libertação aproxima-se. Enquanto falava, o lama passava a mão desde a clavícula ao alto da cabeça do moribundo de uma forma que provou libertar o espírito com o mínimo de dor. O moribundo ia sendo constantemente avisado dos obstáculos que lhe surgiam no caminho e da melhor maneira de os evitar. Descrevia-se-lhe com exatidão a estrada que tinha sido determinada pelos lamas telepáticos já mortos e que continuavam a comunicar-se conosco da vida eterna. A sua visão desapareceu completamente e a sua respiração está a ponto de parar dentro de você. O seu corpo se esfria e os sons dessa vida já não chegam aos seus ouvidos. Componha os seus pensamentos em paz, pois a sua morte chegou. Siga a estrada que lhe indicamos, encontrará a paz e a alegria. Os movimentos da mão do lama continuavam enquanto a auréola do velho se desvanecia cada vez mais, até desaparecer completamente. O lama soltou um grito súbito e explosivo, um ritual antiquíssimo que ajuda a libertar completamente o espírito. A força vital juntou-se numa massa semelhante a uma nuvem sobre o corpo imóvel, agigantando-se em grande confusão até formar uma réplica esfumada do corpo a que tinha estado ligada pelo cordão de prata. O cordão adelgaçou-se lentamente e, assim como um bebê renasce quando se corta o cordão umbilical, assim o velho renasceu na vida seguinte, lentamente como uma nuvem no céu ou o fumo de incenso num templo. Aquela forma afastou-se.
O lama continuou a dar instruções telepáticas durante a primeira fase da jornada. Está morto, aqui nada mais há para você. Cortaram-se os nós que o prendiam à carne, está no bardo. Siga o seu caminho e nós seguiremos o nosso. Siga o caminho prescrito. Abandone este mundo de ilusão e entre na realidade maior. Está morto, continue o seu caminho. As nuvens de incenso elevavam-se no ar. À distância, os tambores rufavam surdamente. De um ponto alto no telhado do lamastério, uma trombeta grave lançava sobre a paisagem a sua mensagem de morte. Dos corredores lá fora chegavam até nós os dons de uma vida vigorosa, o arrastar de botas de feltro e o mugir cavo de um iaque. Mas ali, naquele pequeno quarto, tudo era silêncio, o silêncio da morte. Só as instruções telepáticas do lama agitavam a camada do silêncio. A morte, outro velho, partira da sua roda de existência, aproveitando talvez as lições dessa vida, mas destinado a continuar até atingir o estado de Buda ao fim de longo e continuado esforço. Sentamos o corpo na posição correta de lótus e mandamos chamar os que preparavam os corpos. Vieram também outros para continuar a instrução telepática do espírito liberto. Essa instrução continuava durante 3 dias, durante os quais os lamas se revezavam. Na manhã do 4º dia chegou um dos quebradores de corpos na colônia que ficava onde a estrada de Lingkor se ramifica para Dashlenzong. Com a sua chegada, os lamas terminaram as suas instruções e o corpo foi-lhe entregue. Apertou em círculos e embrulhou-o num pano branco. Com um movimento rápido e destro, atirou com a trouxa para os ombros e afastou-se. Lá fora, colocou-o sobre o dorso de um iaque, atou bem as costas do animal e partiu. O lugar onde trabalhavam os quebradores de corpos encontrava-se numa paisagem desolada, semeada de rochas enormes, entre as quais se conta uma grande laje de superfície chata de tamanho suficiente para se lhe colocar em cima um corpo inteiro. Os 4 cantos dessa laje há 4 orifícios como um poste em cada um. Outra pedra chata está cavada até cerca de metade da sua espessura. Colocava-se o corpo na primeira laje. Atavam-se os braços e pernas aos 4 postes. O cortador principal abre o corpo ao meio com uma faca comprida, fazendo incisões longas e profundas para que os músculos possam ser retirados em longas tiras. Depois cortam-se os braços e as pernas, e finalmente decepa-se e abre-se a cabeça. Logo que o homem que transporta o cadáver se aproxima, os abutres descem do céu e empolheiram-se pacientemente nas rochas circundantes como espectadores num teatro ao ar livre. Há entre esses pássaros uma hierarquia estrita. O quebrador principal abre o tórax do cadáver, mergulha as mãos e retira o coração, à vista do qual o abutre desce para ouvir buscar a mão estendida do cortador. A ave que se segue na escala hierárquica desce depois para levar o fígado, os rins, os intestinos, tudo é dividido entre esses pássaros chefes. Aos outros todos cabem as tiras de tecido muscular. Num tempo surpreendentemente curto, desaparecem todos os órgãos internos e o tecido muscular sem deixar mais que os ossos limpos estendidos sobre a laje. Os quebradores partem-se em pedaços de tamanho conveniente, como quem quebra cavacos. Metem-nos na cavidade da outra laje e, por meio de pesadas massas, pulverizam-no. Mais tarde, os pássaros comem também esses ossos moídos. Esses quebradores de corpos são homens altamente especializados, entregam-se à sua tarefa com orgulho profissional e, para o seu próprio governo, examinam todos os órgãos para descobrir a causa da morte. Uma longa experiência permite-lhes fazer tal trabalho com notável facilidade. É claro que não tem qualquer obrigação especial para se interessar pelo assunto, mas é uma questão de tradição descobrir a razão que levou o espírito a abandonar o seu veículo. Se uma pessoa foi envenenada ou por acidente ou criminosamente, o fato depressa se descobre. Para mim, o seu saber foi de grande benefício enquanto estudei com eles. Em breve me tornei proficiente na arte difícil de dissecar corpos. O cortador-chefe ficava ao meu lado e ia apontando as particularidades mais curiosas. Este homem, muito honrado lama, morreu em consequência de uma interrupção do fluxo sanguíneo. Veja, vamos abrir essa artéria aqui e cá está o coágulo que interrompeu o fluxo sanguíneo. Ou, esta mulher, por exemplo, muito honrado lama, tem um aspecto estranho. O defeito deve ter sido glandular. Vamos abri-la e ver. Seguiu-se uma pausa enquanto fazia os cortes apropriados e depois acrescentou: cá está um núcleo endurecido. E assim por diante. Os homens orgulhavam-se de ensinar o que sabiam, pois sabiam que estavam com eles por ordem expressa do mais precioso. Se eu não estava presente e chegava um cadáver particularmente interessante, guardava-no até eu voltar.
Dessa última tive a ocasião de examinar centenas de cadáveres, o que muito me ajudou na aquisição de um alto grau de excelência na arte cirúrgica. Esse sistema é evidentemente muito melhor que o ocidental, em que os estudantes de medicina têm de dividir entre si cadáveres na sala anatômica de um hospital escolar. Eu sei por mim que aprendi mais anatomia com os quebradores de cadáveres que mais tarde, quando frequentei um hospital médico perfeitamente equipado. No Tibete, os cadáveres não podem ser enterrados. Em primeiro lugar, o trabalho seria hercúleo, devido à natureza rochosa do terreno e à delgadíssima camada de solo que cobre a rocha. A cremação não é possível por motivos econômicos, a madeira é escassa, e para cremar um corpo seria necessário importar madeira da Índia e transportá-la através das montanhas no lombo dos iaques. O custo seria simplesmente fantástico. Deitá-los aos rios não seria admissível, pois poluiriam a água que a população utiliza. Não há, portanto, outro processo ao nosso alcance além do descrito, em que as aves consomem a carne e os ossos. Só difere do processo ocidental em duas coisas. Os ocidentais enterram os cadáveres, e, portanto, os vermes tomam o lugar das aves. E a causa da morte é enterrada com o corpo e ninguém sabe se a certidão de óbito mostra a verdadeira causa da morte. Os nossos quebradores de cadáveres certificavam-se do motivo da morte da pessoa. É assim que dispomos dos corpos de toda a gente que morre no Tibete, com exceção dos lamas de categoria mais elevada, aqueles que são encarnações prévias. Estes não embalsamamos e colocamos em caixões de vidro, onde podem ser examinados num templo, ou embalsamados e cobertos com folhas de ouro. Este último processo é interessantíssimo. Eu tomei partes nesses preparativos. Certos americanos que leram as minhas notas sobre o assunto não podem acreditar que usemos realmente ouro. Dizem eles que isso estaria além das capacidades técnicas até dos americanos. É verdade que não nos entregamos a esse processo em produção em massa, mas que lidamos com cada indivíduo como só verdadeiros artífices o podem fazer. No Tibete não temos meio de fabricar relógios para vender por $1, mas temos possibilidades de cobrir um cadáver com folhas de ouro. Uma tarde fui chamado à presença do abade que me disse: uma encarnação prévia está prestes a abandonar o corpo. Encontra-se nesse momento na sebe das rosas. Gostaria que ela fosse para observar a conservação sagrada. Quando cheguei ao lamastério, conduziram-me imediatamente ao quarto do velho abade. As suas cores aureolares estavam prestes a se extinguir. A cerca de 1 hora mais tarde passou do corpo para o espírito. Como abade e homem erudito, não havia necessidade de lhe mostrar o caminho através do bardo. Nem era preciso esperar os 3 dias usuais. Foi só durante essa noite que o corpo ficou sentado na posição de lótus enquanto os lamas faziam a vigília. Na manhã seguinte, ao romper do sol, dirigimos-nos em procissão solene através do edifício principal do lamastério. Entramos no templo e descemos as passagens secretas subterrâneas. À minha frente, 2 lamas transportavam o cadáver numa liteira. Continuava sentado na posição de lótus. Os monges atrás entoavam um cântico sagrado e, nos intervalos do canto, ouvia-se o tilintar de uma campainha de prata. Todos levávamos os nossos hábitos vermelhos cobertos por estolas amarelas. Por fim, a uns 15 ou 20 metros abaixo da superfície da terra, chegamos a uma porta selada. Entramos numa sala geladíssima. Os monges colocaram o corpo cuidadosamente e partiram, ficando apenas 3 lamas e eu. Centenas de lamparinas de manteiga iluminavam a sala. Despimos o corpo e lavamo-lo cuidadosamente. Pelos orifícios naturais, retiramos os órgãos internos que foram colocados em jarras cuidadosamente seladas. Depois a cavidade foi cuidadosamente lavada a seco, despejando-se a seguir lá para dentro uma laca especial. Essa endurecia-se dentro do corpo de forma a conservar a forma externa. Assim que a laca secou e endureceu, recheou-se o corpo e despejou-se mais laca, com grande cuidado para não deformar o contorno. Pintou-se depois o corpo com a mesma laca e esperou-se que essa secasse. Sobre a superfície agora endurecida, besuntou-se uma solução de casca, de forma que se pudesse mais tarde descascar sem causar danos ao corpo a fina película de seda de que o íamos agora revestir. Por fim, quando se considerou coberta de seda suficiente, despejou-se mais laca sobre o corpo, uma laca diferente, o qual ficou pronto para a fase seguinte dos preparativos. Deixamo-lo ficar durante um dia e uma noite para que a secagem final e completa fosse um fato. Ao fim desse tempo, voltamos à sala e encontramos o corpo duro e rígido, sempre na posição de lótus. Transportamo-lo em procissão até uma sala mais abaixo, a qual era de fato um forno de grossas paredes de pedra, onde a temperatura se mantinha regular e muito elevada. O chão estava coberto de uma camada espessa de um pó especial. Por meio desse colocamos o cadáver. Por baixo, os monges já estavam a preparar-se para acender os fogos. Cuidadosamente fomos guarnecendo toda a sala com um sal especial de um distrito do Tibete e uma mistura de ervas e minerais até o interior da sala ficar cheio
do chão ao teto dessa mistura que circundava agora o corpo como um envoltório. Ordenamos então que se acendesse o fogo, depois de fechar a porta e lhe impormos o selo do lamastério. O fogo, começado com madeira e restos de manteiga, foi depois mantido com um estrume de iaque. Manteve-se o fogo aceso durante uma semana inteira, e o fim do 7º dia não se acrescentou mais combustível. O fogo foi baixando gradualmente até se apagar. As espessas paredes de pedra estalavam durante o processo de arrefecimento. Uma vez mais, o corredor arrefeceu o suficiente para podermos aproximar-nos. Mesmo assim, esperamos 3 dias até o forno voltar à temperatura normal. No 11º dia depois da selagem, quebrou-se o grande selo e abriu-se a porta. Turnos de monges cavaram o composto endurecido com as mãos. Não podiam usar ferramentas, pois essas poderiam danificar o corpo. O seu trabalho durou 2 dias até a sala ficar esvaziada de tudo, menos do corpo sentado no seu centro. Levantamo-nos cuidadosamente e levamo-lo para outra sala, onde à luz das lamparinas de manteiga podíamos examiná-lo melhor. Descascamos as coberturas de seda uma a uma até atingir outra vez o corpo nu. A conservação tinha sido perfeita. Se não fora a cor ligeiramente mais escura, poder-se-ia pensar que o corpo era de um homem adormecido que podia acordar a qualquer momento. Os contornos estavam precisamente como em vida e não sofriam qualquer contração. Mais uma vez, aplicamos laca ao corpo nu e foi então que os sacerdotes ourives começaram a sua parte do trabalho. Eram homens de uma habilidade extraordinária, verdadeiros mestres artífices. Homens que podiam cobrir um cadáver com ouro, trabalhando lentamente, camada sobre camada de finíssima e maciíssima folha de ouro, metal que valia uma fortuna fora do Tibete, mas que era aqui considerado apenas como metal sagrado. Um metal incorruptível, portanto símbolo do estado espiritual final do homem. Esses sacerdotes ourives trabalhavam com minucioso cuidado, dando atenção aos pormenores mais insignificantes, de forma que no fim a figura dourada ficava a cópia exata da vida, com cada linha e cada ruga reproduzida com grande fidelidade. Agora o corpo, pesado de ouro, foi transportado para a sala das encarnações, e ali, como os outros que lá se encontravam, colocado no seu trono de ouro. Nessa sala, encontravam-se figuras, desde os tempos mais remotos, sentadas em filas, como juízes a observar de olhos semicerrados as fraquezas da geração presente. Ali falávamos em surdina e encaminhávamos nos bicos dos pés, como se não quiséssemos perturbar os mortos-vivos. Atraía-me particularmente um certo lama, um poder estranho mantinha-me fascinado ao olhar para ele. Esse lama parecia mirar-me com um sorriso misterioso. Nesse momento, alguém me tocou levemente no braço e, de tão absorvido que estava, quase caí com um susto. Esse era você, Lobzang, na sua última encarnação. Bem queria parecer-me que o havia de reconhecer. O meu guia levou-me à figura seguinte e informou-me, e este era eu. Em silêncio, nos bicos dos pés, abandonamos a sala e a porta foi selada após a nossa saída. Voltei muitas vezes àquela sala para estudar os vultos cobertos de ouro, quase sempre sozinho para me sentar à sua frente e meditar. Cada um possuía sua história escrita, que estudei com grande interesse. Ali estava a história do meu atual guia, o Lama Miguel Dondup, a história do que fizera no passado, um sumário do seu caráter e das suas habilidades, as dignidades e honrarias que lhe haviam sido conferidas e as circunstâncias da sua morte. Ali estava também a história do meu antepassado, ao estudo do qual devotei também grande atenção. A história do Tibete estava à minha frente, pelo menos assim pensei, mas a história mais antiga havia de me ser revelada mais tarde.